aqui a gente tinha montado a matriz A, né? Aqui ele quer saber a A invertida, né? A inversa vezes a B, certo? Na letra B aqui, né? Primeiro a gente vai ter que ver quais são os elementos aqui da matriz A. E aí ela vai ter essa lei de formação aqui, ó. Então, os elementos dela, né? A e J vão ser I mais J ao quadrado. Então, aqui o primeiro, né, é A11, né? Então, vai ser 1 mais 1 ao quadrado, né? Se eu falar alguma coisa que vocês não entendem aí, vocês dão um toque aí, tá, gente? Aqui seria o A12, né? Então, o I é 1 e o J é 2. Aqui é o A21. Então, o I é 2 e o J é 1. E aqui é o A22. O I e o J são 2. Então, essa matriz A, ela vai ser 1 mais 1, 2. 1 mais 4, 5. 2 mais 1, 3. E aqui vai ser 6. Aí, a gente vai ter que calcular a inversa dela. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 2, 3, 5, 6, né? Que é a matriz A. Multiplicar com essa matriz aqui, que vai ser a inversa dela, e essa multiplicação vai dar a matriz identidade. Então, vou calcular aqui, né? Vai ficar 2A mais 5C igual a 1. Aqui vai ficar 2B mais 5D igual a 0. Aqui vai ficar 3A mais 6C igual a 0. E aqui vai ficar 3B mais 6D igual a 1. Aí, a gente tem que eliminar uma das duas, né? Ou elimina o A ou elimina o C. Né? Então, por exemplo, se eu quiser eliminar o A, eu vou ter que multiplicar a equação de cima por quanto? Menos 3, e a de baixo é 2. Então, eu vou multiplicar as de cima por menos 3. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vou multiplicar as de cima por menos 3. E as de baixo vou multiplicar por 2. Tá? Quando eu multiplicar as de cima por menos 3, vai ficar assim, olha. Menos 6A menos 15C igual a menos 3, né? E a de baixo, vou multiplicar por 2, vai ficar 6A mais 12C igual a 0. Aí eu somo as equações. Então, o 6A com o menos 6A ele corta, né? Menos 15C mais 12C dá menos 3C igual a menos 3. Então, C vai dar 1, correto? Achei o C, eu consigo achar o A, né? Eu pego qualquer uma dessas equações e ponho o 1 no lugar do C. Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa segunda equação aqui mesmo, olha, 3A mais 6 vezes 1. Coloquei o 1 no lugar do C. Então, vai ficar 3A igual a menos 6, né? Multipliquei o 6, tá? Por 1 e já passei para o segundo membro, olha. Aí o 3 ele está multiplicando, né? Ele passa para lá dividindo. Vai ficar menos 6 dividido por 3 e o A vai dar menos 2. Aí, agora vamos para essa aqui, olha. Essa daqui, mesma coisa, né? Vou multiplicar por menos 3 em cima e por 2 a de baixo. Aí vamos ver essa aqui agora, olha. Então, eu vou multiplicar a de cima por menos 3. Aí vai ficar assim, olha. Deixa eu fazer aqui em cima. Menos 6B menos 15D igual a 0. E a de baixo multiplico por 2. Vai ficar 6B mais 12D igual a 2. E aí, soma as duas equações aqui também, ó. O 6B e o menos 6B vai cortar. Aqui, menos 15D mais 12D vai dar menos 3D. E 2 mais 0 dá 2. Então, o D vai dar menos 2 terços. Então, o D deu menos 2 terços. Achei o D, agora só falta achar o B, né? Então, eu pego em qualquer equação e coloco o menos 2 terços no lugar do D. Então, eu posso pegar essa última aqui mesmo, olha.
fica assim, ó, 3B mais 6D, né? Então, no lugar do D, eu já ponho menos 2/3 igual a 1. Aí fica 3B, aqui o mais com menos dá menos, né? E 6 vezes 2/3, vocês sabem quanto que dá? Vocês lembram quanto que dá? 6 vezes 2/3? Quanto que dá isso aqui mesmo, gente? 6 vezes 2/3? É 4, professor. Hã? É 4. Dá 4. 12/3? Ou não? 12/3, que dá 4, né? A gente multiplica o 6, né? Esse número que tá sozinho, eu multiplico ele com 2. Se ficar muito ruim para eu ver, eu posso colocar um 1 aqui embaixo dele, ó. E aí multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? Mas o de baixo não vai mudar nunca, né? Porque você vai multiplicar por 1, vai continuar ele mesmo, entendeu? Então, eu nem preciso colocar, ó, é só eu multiplicar o 6 com o de cima e repetir o 3 embaixo. Então, fica menos 12/3. E eu poderia colocar 4, né? Como o Idenberg falou, né? Uhum. E aí fica igual a 1, tá? Aí vou passar o 12/3 para lá, só que daí eu já divido. Eu sei que isso aqui vai dar 4, né? Menos 12/3 é 12 dividido por 3, dá 4. Então, vai ficar 1, que já está lá, ó, mais 4, certo? Então, vai ficar B igual... Aqui vai dar 5, né? Então, vai ficar 5/3. Então, já achei o valor de B também. Certo? Então, achei A, B, C e D. Então, essa matriz inversa aqui, olha, essa daqui, ela vai ser menos 2, 5/3, o C vai ser 1 e o D vai ser menos 2/3. Essa daqui é a inversa de A. Tá? Só que ele quer a inversa de A vezes B, né? Então, eu tenho a inversa de A aqui. E a B, ela é dada por 4i menos j. Tá? Então, a matriz B, essa daqui, então, olha, é a matriz inversa de A. Tá? Aí, a B, ela vai ser 4i menos j. Aí, o B11, né? O B11, o i é 1 e o j é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1. Vou colocar aqui, ó, 4 vezes 1 menos 1. O B12 vai ficar 4 vezes 1 menos 2. O B21 vai ficar 4 vezes 2 menos 1. Aqui vai ficar 4 vezes 2 menos 2. Então, vão ser esses elementos aqui da matriz B, tá? Então, aqui vai ficar 3, né? Aqui vai ficar 6 menos 1, 5. Aqui vai ficar 4 menos 2, 2. E aqui, 8 menos 2, 6. E aí, ele quer o produto dessas duas, né? Ó, ele quer A menos 1 vezes B. Então, eu já tenho aqui a inversa de A. E aí, eu vou multiplicar com B. Vai ficar assim, menos 2 vezes 3 mais 5/3 vezes 5. A do lado aqui vai ficar menos 2 vezes 2 mais 5/3 vezes 6. Aqui de baixo vai ficar menos 2, desculpa, vai ficar 1 vezes 3 menos 2/3 vezes 5. E aqui vai ficar 1 vezes 2 menos 2/3 vezes 6. Aí, aqui em cima agora, olha, esse primeiro aqui vai ficar menos 6. Aqui, 5/3 vezes 5 dá 25/3, né? Aqui vai ficar menos 4. Mais... vai ficar 30 dividido por 3, tá vendo? Então, eu vou pôr 10 direto. Vai ficar 30/3, né? Então, eu vou pôr 10 direto. Alguém não entendeu por que eu pus 10? Porque você vai fazer 6 vezes 5 vai dar 30, né? Dividido por 3 dá 10. Se alguém não entender, fala aí, gente. Ó, 1 vezes 3 dá 3. Menos. Aqui 2/3 vezes 5, olha. Multiplico 5 com 2, dá 10/3. E aqui dá 2 menos... Aqui, olha, 12 dividido por 3 dá 4, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui vai dar 4, certo? Você vai fazer 6 vezes 2, 12.
dividido por 3, 4. Então vai ficar 2 menos 4. Aí, esse primeiro elemento, você tem que tirar MMC para calculá-lo, né? Então, olha, para eu fazer essa soma aqui, esses aqui estão facinhos, ó. Esse menos 4 mais 10 aqui vai dar 6. E aqui 2 menos 4 dá menos 2. Esse aqui tranquilo, né? Agora, esses dois aqui eu vou ter que tirar MMC para calcular os dois. E o MMC, vocês lembram como é que faz? Por exemplo, ó, o menos 6, né? Eu tenho menos 6 mais 25 terços. Então, eu tenho que achar um número, uma fração, que tenha o 3 como denominador, mas que o resultado dê 6. Entendeu? Então, por exemplo, se você... Vamos supor, você não entendeu o que eu falei agora. Você transforma ele em fração, coloca um aqui embaixo. Tira MMC do 1 e do 3. Vai dar 3, né? Então, eu coloco o 3 aqui embaixo. Coloquei o 3 ali embaixo. E aí, vou calcular o de cima. Para eu calcular o de cima, não sei como é que vocês aprenderam. Se era pegar o 3, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Assim que vocês aprenderam? Bom, eu vou fazer assim, tá? Ó, o MMC é 3. Você pega o 3, divide pelo de baixo. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 6, 18. Se você pegar o 18 e dividir por 3, olha, vai dar o 6, tá vendo? Então, eu achei uma fração cujo denominador era 3 para ficar igual do 25 terços. E essa fração ela vai continuar dando menos 6, que era o resultado que eu tinha aqui, olha. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui embaixo. Eu tenho que achar uma fração cujo denominador é 3 para ficar igual ao 10 terços. E cujo a divisão, né, do número de cima pelo de baixo continue dando 3. Vocês conseguem enxergar qual fração é essa? Que tem que ter embaixo o denominador 3 e que o resultado dessa fração, ou seja, o número de cima dividido pelo de baixo, dê 3, ó, tem que dar 3, tá vendo? Vamos supor, você não entendeu nada que eu falei. Pode pôr um aqui embaixo, tá? Pega o MMC que é 3, divide pelo de baixo, 3 dividido por 1 dá 3, vezes o de cima dá 9, ó. E aí, se você pegar o 9 e dividir por 3, olha, vai dar 3, tá vendo? Que era o número que estava aqui. Então, eu vou fazer essa conta aqui, olha. Agora que os denominadores estão iguais, eu posso somá-los, né? Posso somar os numeradores, o denominador só vai repetir. E aí, 25 menos 18 dá 7, 7 terços, ó. Então, aqui em cima vai ser 7 terços. E o de baixo vai ser menos 1 terço. Que eu vou fazer 9 menos 10, né? Dá menos 1. E o 3 repete. E aqui dá menos 1 terço, ó. Não foi isso que deu, Ana Júlia? Seu? Então, professor, só que eu olhando na parte de trás do livro que tem a resposta certa seria 17 terços, 6, menos 5 terços, menos 2. Aí por isso que a minha conta não tá batendo o tempo todo. Mas a sua tá dando S igual a minha aqui? E ali na matriz B que você colocou 5, não é 7? 4 vezes 2, menos 1. Deixa eu ver. Nossa, é mesmo. É verdade. E às vezes o professor erra também, né? Vamos ver aqui então. Então aqui é 7. O resto tá certo, né? Então mudou o 7 aqui. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Menos 2 vezes 3. 5 terços vezes 7. Então aqui vai ser 7. E aqui também vai ser 7. Aí então aqui vai dar 35 terços. E aqui vai dar 14 terços. Então aqui vai ser 14. Eita. E aqui vai ser 35. Então é verdade. Olha, aqui dá 17 mesmo. E aqui dá 9 menos 14 menos 5. Então não é o livro que errou, não. Deu certo. É o professor que errou mesmo. Então agora deu certinho, ó. Eu vou salvar isso aqui. Aí depois eu mando aí pra você, tá? Porque isso aqui ficou mó... Tá bom, senhor. Obrigada. Uma bagunça. Gente, olha, hoje a gente começa o roteiro 3. Eu mandei lá pra vocês viram lá? Mandei lá no Classroom, tá? E aí, olha, equações lineares. Equações lineares, vocês já aprenderam isso, tá? O que a gente vai estudar aqui, né, nesse começo, vai ser mais uma revisãozinha, mas a gente vai aprender. Vocês viram no 7º, no 8º ano, como resolver sistemas de equações com
duas incógnitas, né? E aqui a gente vai ver com 3 incógnitas, 3 equações, entendeu? Vamos ver aí com mais equações e mais incógnitas. Então, olha, vamos começar aqui do início, né? Em uma equação linear, ou equação do primeiro grau, então quando eu falar uma equação linear, entenda aí uma equação do primeiro grau, tá certo? Equação do primeiro grau é aquela que tem a incógnita, mas que ela não é elevada ao quadrado, não é elevada ao cubo, entendeu? Ela não pode estar dentro da raiz, ela não pode estar na parte de baixo da fração, tá? Então, uma equação normal, tá? Só que ela é linear, né? Porque é uma maneira que ela é conhecida também. Mas é uma equaçãozinha do primeiro grau. Ela parece um sinal de igualdade, né? Tem que ter um sinal de igual para ser uma equação e pelo menos um número desconhecido, que a gente chama de incógnita, elevado ao expoente 1. Tá? Que se ela tiver elevado ao expoente 2, ela já vai ser uma equação do segundo grau. Se ela tiver elevado ao expoente 3, ela vai ser do terceiro grau e assim por diante. Uma equação linear é uma expressão dessa forma aqui, olha. Então ela tem um coeficiente, tem o x, né? Ou qualquer outra incógnita, y, m, enfim. E tem aqui depois do sinal de igual, ela tem um termo independente, que é um número que não tem a incógnita, tá? Então aqui, ó. Os números que acompanham o x, o y, os números que acompanham as letras, as incógnitas, são chamados coeficientes. As letras são chamadas de incógnitas e o b, né, que é um número sozinho que está lá, que não tem incógnita, ele é denominado termo independente. Tá? Então, no caso aqui que a gente tiver uma equação que tiver igual a zero, né, que ela não tiver o b, certo? A equação ela é chamada de equação linear homogênea. Então presta bem atenção nisso aqui, porque isso aqui vai cair bastante aí, tá? Às vezes vai falar assim, olha, sabendo que tal equação é uma equação homogênea, aí você, caramba, o que é equação homogênea mesmo? Não lembro, né? Não vi, o professor não ensinou. É quando a equação é igual a zero, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver um 7, um 6, um número sozinho aqui no primeiro membro, eu tenho que passar ele para o segundo membro. Ela já não é mais igual a zero, entendeu? Então, uma equação linear homogênea é uma equação que não tem o termo independente, tá? Que não tem um número sozinho. Então, eu vou dar uns exemplos aqui já. Ó. Com um exemplo fica mais fácil da gente entender. Essa equação 2x mais 3y igual a 5, olha, ela é uma equação linear. Ela é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá vendo? As incógnitas aqui são o x e o y, tá? E o 2 e o 3, né, que são os números que estão acompanhando essa incógnita, são chamados de coeficientes. E o 5 é o termo independente, certo? É um número que está sozinho, que não tem incógnita nenhuma, tá? Então, nesse caso, nós temos aqui o par ordenado 1 e 1, o que seria o par ordenado aqui, né? O par ordenado seria os valores de x e de y, entenderam? E a gente sempre coloca o par ordenado em ordem alfabética. Então, no nosso alfabeto, né, o x ele vem antes do y. Então, esse 1 roxo aqui, ele é o valor do x. E o 1 de azul aqui é o valor do y, certo? Vocês acham que esse par ordenado aqui, se eu colocar esses valores no lugar de x e de y, vai satisfazer essa equação? Vai fazer com que essa equação fique verdadeira? Vocês acham que sim ou não? Se eu colocar esse 1 roxo no lugar do x e esse 1 azul no lugar do y, a equação vai ficar verdadeira? Sim, professor. Sim? Porque 2 vezes 1 é igual a 2, mais 3 vezes 1. 2 mais 3 igual a 5. Isso. Verdadeiro. Quem que falou? Victor. Victor, muito bom, Victor, é isso mesmo. Então, olha, o par ordenado 1 e 1 é uma solução da equação, pois, né, como o Victor falou, aí 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 é igual a 5, né? A gente faz primeiro a multiplicação, olha, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, e aí soma 2 mais 3 igual a 5. E esse par ordenado aqui, vocês acham que ele é a solução dessa equação aqui? Eu acho que é, senhor. E 3 vezes 3 é 9, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. E 9 menos 4 dá 5. Exato. Muito bom, Enderberg. Então, o par ordenado menos 2 e 3 é uma solução da equação, pois 2 vezes menos 2, né, dá menos 4, olha. Tá? Esse primeiro menos 2 aqui, nesse primeiro número que aparece, ele é o valor do x, tá?
e o segundo número é o valor do y, tá certo? E aí o 3 vezes 3 dá 9, né? E 9 menos 4, ou menos 4 mais 9, dá 5 positivo. E esse par ordenado aqui, gente, 0 e 2, ele é a solução daquela equação ali? Se eu colocar o 0 no lugar do x e o y, eu colocar o 2 no lugar dele, vai fazer a equação ficar verdadeira? Não, por que não? Porque 2 vezes 0 é igual a 0, mais 3 vezes 2 é igual a 6, ou seja, 6 é maior que 5, é impossível ficar verdadeiro. Isso, foi o Victor de novo, falou? Foi. Muito bom, Victor. Ah, então o par ordenado 0 e 2 não é uma solução da equação, pois 2 vezes 0 dá 0, né? E 3 vezes 2 dá 6. E aí isso daqui não é igual a 5. Tá? Então ele é diferente de 5. Eu teria que passar um risquinho aqui. Eu esqueci de pôr um risquinho aqui, tá? Mas ele é diferente de 5. Então não é solução. Vamos ver outro exemplo aqui, olha. A equação A menos 2B mais C igual a 0 é uma equação linear homogênea. Vocês lembram por que ela é homogênea? Porque o termo independente... Oi? Igual a 0? Isso, igual a 0. Quem falou? Camila Cardoso. Muito bom, Camila. Porque é igual a 0, né? Se ele é igual a 0, vai ser uma equação linear homogênea. Eu só tenho que me certificar de que não tem nenhum número aqui perdido no primeiro membro, né? Porque senão eu teria que passar ele para lá, para o segundo, e aí ela não seria homogênea. Como aqui eu não tenho isso, né? Eu só tenho incógnitas no primeiro membro, então é uma equação linear homogênea, eu posso afirmar isso com certeza. Aí quais são os coeficientes, né? Quem acompanha as incógnitas aqui? No caso do A e do C, não tem número na frente deles. Então, quando não tem número, o coeficiente é 1, tá? Então, aqui ó, vai ser o 1, o menos 2 e o 1, que são os coeficientes, né? O 1 que acompanha o A, o menos 2 que acompanha o B e o C aqui não tem nada, é o 1 também, tá? São os coeficientes das incógnitas A, B e C, respectivamente, e 0 é o termo independente. Nesse caso, temos essa terna, que agora já não vai mais ser par ordenado, né? Não é par, por quê? Porque eu tenho 3 incógnitas, tá? E aí, quando são 3, né, a gente chama de terna, tá certo? Então, essa terna 1, 2 e 3, vocês acham que ela satisfaz essa equação? Se eu substituir o 1 no lugar do A, o 2 no lugar do B e o 3 no lugar do C, vai fazer com que essa equação fique verdadeira? Sim. Sim? Então, é verdade, sim mesmo. Ela é uma solução da equação, pois se eu colocar o 1 no lugar do A, olha, eu até coloquei aqui com as cores aqui para ficar mais fácil para visualizar. No lugar do A eu coloquei o 1, tá vendo, de roxo. No lugar do B eu coloquei o 2, ó, e aquele menos 2, né, ele tá de preto aqui, eu só repeti. E no lugar do C eu coloquei o 3, tá vendo? Então aqui no caso, né, você tem assim, aí você pode estar se perguntando aí, nossa, mas como que eu vou saber quem que eu vou colocar no lugar do A, quem que eu vou colocar no lugar do B e quem eu vou colocar no lugar do C? Né? Não é pela ordem que aparece elas aqui, porque poderia estar assim, por exemplo, olha, C mais A menos 2B, né? Se tivesse tudo bagunçado, embaralhado as incógnitas aqui, porque nem sempre elas vão estar bonitinhas assim, né? A, depois B, depois C. E se tivesse tudo bagunçado, C mais A menos 2B, aí você teria que saber que o 1, né, não vai ser no lugar do primeiro que aparece, tá? O 1 vai ser no lugar do A. O 2 vai ser no lugar do B e o 3 no lugar do C. A gente vem pela ordem alfabética das incógnitas, tá? Então, o A vem primeiro no alfabeto, ele corresponde ao 1. O segundo, que o 2, né, ele corresponde ao B. E o 3 corresponde ao C, porque entre o A, B e C, né, o C é quem vem depois, tá? É o terceiro aí, né, no alfabeto ali desses 3 aqui. E aí, a gente fazendo a conta, 1 menos 4 mais 3 dá 0. Outra terna aqui, gente, 0, 0, 0. Dá certo? É solução da equação? Dá, senhor. Dá também, né? Então, gente, olha, uma regrinha aqui, olha. Sempre que a gente tiver uma equação linear homogênea, uma solução vai ser tudo 0, tá? Porque se eu colocar o 0 no lugar do A, se eu colocar o 0 no lugar do B, se eu colocar o 0 no lugar do C, olha, vai ficar 0 menos 0 mais 0 igual a 0. E isso é verdade, né? 0 menos 0 dá 0, mais 0 dá 0. E essa terna aqui, olha, 3 menos 1 e 2.
Bom, eu já vou adiantar para vocês que ela não é uma solução da equação, pois se a gente substituir, né, colocar no lugar do A o 3, no lugar do B, a gente colocar o menos 1, olha, e eu coloco entre parênteses, tá vendo aqui? Quando for negativo, eu ponho entre parênteses, tá? E no lugar do C eu coloquei o 2, olha. E aí a gente fizer essa conta, 3, aqui vai ficar mais 2, né? Que o menos com menos dá mais. Então vai ficar 3 mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, não dá 0. Então, isso aqui não é solução da equação, tá certo? Outro exemplo aqui, olha. Essa equação aqui, olha, x ao quadrado mais y igual a z, não é uma equação linear. Por que que ela não é uma equação linear? Porque o expoente da incógnita x aqui, olha, é 2, tá vendo? Então, se tiver x elevado ao quadrado, se tiver alguma incógnita elevado a um expoente que não seja 1, ela não será linear, tá? Isso aqui é uma equação quadrática, né? Uma equação do segundo grau. E outro exemplo aqui, olha. Essa equação xy igual a 0 também não é linear, porque eu não posso ter duas incógnitas multiplicando, tá certo? Pois representa o produto de duas incógnitas. E aí, nesse caso, eu não consigo achar nem o valor de x, nem o de y, porque um dos dois vai ter que ser 0, né? Para dar 0. Ou os dois vão ter que ser 0. Agora, caso um seja 0, eu não vou conseguir determinar o valor do outro, porque o outro poderá ser 0, 1, 2, 3, 4, poderá ser qualquer valor e eu não vou conseguir encontrar o valor do outro, tá? Então, nesse caso aqui, note-se que se x igual a 0, então y pode assumir qualquer valor e vice-versa, tá bom? Então, se eu tenho xy, né, x vezes y igual a 0, quer dizer que pelo menos um dos dois é 0. Certo? E aí eu não consigo determinar o outro, porque qualquer número vezes 0 dá 0. Tá certo? Então, se tiver duas incógnitas juntas, não é linear, tá? E aí vamos para os sistemas lineares. O que são sistemas? Sistemas é quando eu tenho pelo menos duas equações lineares, tá? Então, a gente vai começar vendo duas equações lineares. Esse é um sistema linear que a gente chama de 2 por 2. Por quê? Porque ele tem duas equações e duas incógnitas, certo? São duas equações, cada uma está em uma linha aqui. E as duas incógnitas, né, que são o x e o y, tá? Os termos independentes aqui, né, são o 11 e o 7. Então, já dá para ver que nenhuma delas aqui é homogênea. E aí aqui, olha, o par 6 e 5 é a solução de todas as equações do sistema, pois a gente substituindo, né, no lugar entre o x e o y, x vem primeiro no alfabeto. Então, esse valor 6 aqui, eu vou colocar no lugar do x. E o 5 eu vou colocar no lugar do y, certo? Então, colocando o 6 no lugar do x nas duas equações, e o 5 no lugar do y nas duas também, olha, as equações elas ficam verdadeiras, tá vendo? 6 mais 5 dá 11, 2 vezes 6 dá 12, menos 5 igual a 7. Então, a gente diz que o par ordenado 6 e 5 é a solução desse sistema linear, entenderam? Por exemplo, se eu pegar só essa primeira equação, gente, x mais y igual a 11, eu tenho uma infinidade de soluções, né? Eu poderia colocar o x igual a 10 e o y igual a 1. Se o x for 9 e o y 2, se o x for 11 e o y 0, se o x for 15 e o y menos 4. Então, eu tenho infinitos pares ordenados que satisfazem essa equação aqui. Mas eu tenho que ter somente um par ordenado para satisfazer as duas equações, tá? E esse par aqui, nesse caso aqui, é o 6 e o 5. O par 7 e 4, olha, ele é solução de apenas uma das equações, né? Se eu olhar só na de cima, olha, 7 mais 4 realmente dá 11. Mas se eu substituir embaixo, olha, o 7 e o 4 no lugar do x e do y, né? 2 vezes 7 dá 14, menos 4 dá 10, né? 14 menos 10 é diferente de 7, não dá 7. Portanto, o par 7 e 4 não é solução do sistema linear. E aí, olha, esse é o sinal de diferente, tá? Então, 2 vezes 7 menos 4 dá 10, né? Que é diferente de 7. Outro exemplo aqui, gente. Olha, agora aqui a gente tem um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Então, a gente chama de sistema linear 3 por 3. 3 equações, né? Uma em cada linha aqui. E 3 incógnitas, né? Que são x, y e z.
todas as equações desse sistema são homogêneas. Repararam aqui? Todas iguais a zero. Então, a terna 0, 0, 0, né, é uma das soluções de todas, né? Se eu colocar o 0 no lugar do x, o 0 no lugar do y e o 0 no lugar do z, eu vou satisfazer todas as equações, todas serão verdadeiras, tá? Então, se eu colocar aqui, olha, o 0 no lugar das letras, né, das incógnitas, todas vão ficar verdadeiras. Portanto, a terna 0, 0, 0 é uma solução desse sistema aqui, tá? Desse aqui, né? Além da solução trivial, a gente chama essa solução aqui, né, de 0, 0, 0, de solução trivial, tá? Além dessa solução trivial, um sistema linear homogêneo pode ter outras soluções, tá certo? Então, no caso dos homogêneos, né, que tudo é igual a zero, a gente pode ter outra solução também. Por exemplo, aqui a terna 1, menos 2 e 3, ela é uma solução desse sistema, pois se eu colocar o 1, menos 2 e o 3 no lugar do x, y e z, né, respectivamente, também vai dar certo, tá? Depois eu mando esse slide aí para vocês, se vocês quiserem ver com mais calma aí, conferir, né, os valores aí para ver se vai dar zero mesmo, aí depois vocês vejam aí. Outro sistema aqui, gente, olha, esse é um sistema 2×3, tá? Por que 2×3? Porque ele tem apenas duas equações, mas ele tem três incógnitas, que são x, y e z, tá certo? Então ele é 2×3, né? Nas incógnitas x, y e z. A terna menos 10, 5,5 é uma solução de todas as equações do sistema, pois substituindo os valores menos 10 no lugar do x, 5 no lugar do y e meio no lugar do z, ela vai satisfazer as equações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 10, né? Dá mais 10. Certo? Então, dá mais 10 e aqui dá menos 10, olha. Então, 10 menos 10 dá 0. E 4 vezes meio dá 2, né? Então, 2 é igual a 2, olha. Aí, fazendo a de baixo aqui, olha. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Aí, menos 20 mais 25, que é 5 vezes 5, tá dando mais 5, tá vendo? Tá dando 5. E 6 vezes meio... 6 vezes meio dá 3, né? Então, 5 mais 3 dá 8, olha. Tá? E outra solução aqui é a terna 38, 16 e 2. Se eu substituir no lugar do x o 38, nas duas equações, no lugar do y o 16 e no lugar do z o 2, também vai bater as duas equações, vai fazer com que elas fiquem verdadeiras. Tá? O menos 38 menos 2 vezes 16. Pera aí, poxa. Acho que algum sinal aqui tá errado, gente. Aqui tem que ser menos 16. Bom, então realmente era o 16 que estava com o sinal trocado. Tá, então aqui eu arrumei. Agora sim, né? A gente fazendo as contas aqui, fica menos 38. Menos 2 vezes menos 16 dá mais 32. 4 vezes 2 dá 8. E a gente fazendo aqui, né, 32 mais 8 dá 40, menos 38 dá 2. E embaixo, 76 mais 12 dá 88, menos 80 dá 8. Portanto, as ternas 0, 0, 0 e 38 menos 16 e 2 são algumas das soluções desse sistema linear aqui. Tá? Então, um grande abraço e até a próxima aí.